Beleza? Eu sou o Kleber Caverna e eu venho falar de um tema de atualidades que pode servir na tua redação, pode servir no seu vestibular, no teu concurso público, né? Tem várias utilidades. Então, assim, esse é um tema muito interessante e que vai abrir uma discussão muito maior do que essa daqui. Vai ajudar você a pensar mais fora da caixinha, ok? Se você gostar, dá um tininho. Se já é inscrito, beleza? Se não, se inscreva. Chame seus colegas, mostre para eles. Se eles gostaram também, quem sabe eles acabam se inscrevendo, né? Então, enfim. Valeu. Eu sou o Kleber Caverna e o tema é combate à desinformação e poluição informacional. Já vi que o tema aí é complicado, né? Bom, mas a desinformação tá ligada a quê? Tá ligado exatamente como fala, desinformar, é procurar arranjar uma informação que não seja tão certa. Você dá a informação, mas ela é capenga, ela é falsa, ela é desconexa, ou às vezes ela tenta te enrolar, às vezes ela é distorcida, tá? Então, assim, quando você tem o combate à desinformação, você automaticamente percebe que existe uma poluição informacional muito grande. Essa poluição informacional ou poluição da informação, ela ocorre na televisão, no rádio, na internet, no teu computador, na revista, no jornal, enfim, num livro. Ela pode vir mascarada de várias formas. Ou às vezes, no relato que a pessoa está te falando, né? Você vê, existem muitas maneiras de ludibriar as pessoas, enganar as pessoas. Então, vamos tentar ver o que a gente consegue fazer sobre isso, para poder escaparmos dessa armadilha, ok? Então, o excesso de conteúdos falsos, distorcidos ou até fora de contextos da internet. Por exemplo, isso é um exemplo de poluição informacional. Não só na internet, né? Na TV, revista, etc, etc. Então, assim, nós vivemos hoje num mundo cada vez mais conectado, cada vez mais ligado uma pessoa com outra, né? A internet, essas coisas todas. Então, assim, a informação, ela vai andar, ela vai circular, ela vai permear todos os cantos de maneira muito mais rápida. Mas não, você pega aí há 50 anos atrás, a informação era dada, ela tinha um determinado tempo para poder chegar até você. Agora não, ela automaticamente ela acontece, ela chega. Por exemplo, o Brasil, quando foi campeão pela primeira vez mundial de futebol, já que está agora perto da Copa do Mundo, 1958, né? O jogo era gravado, passado pra gente, a gente via ele depois, ou então escutava ele no rádio, porque ver, ninguém via praticamente, só alguns poucos. A Copa de 62 já foi um pouquinho melhor, de 70 já foi mais televisionada. E agora, essas últimas Copas, a gente praticamente está lá junto com a bola, né? Então, assim, olha o tanto que evoluiu a informação. Hoje é muito mais rápida, né? Agora, nem sempre ela vem com responsabilidade. Não que não existisse fake news na antiguidade, claro que existia. Né? As pessoas que dominavam aquela antigamente, no século passado, no século retrasado, na época de Jesus, antes da época dos egípcios e tal, sumérios, e também existia fake news. Também existiam falsas notícias que eram dadas para muitas vezes juntar o povo ou separar o povo, enfim, para criar determinadas reações, né? Fosse a favor ou contra. Então, sempre existiu isso. Agora, na nossa época, ela está muito mais rápida e assim, a responsabilidade no que se fala é muito grande. Né? Eu, por exemplo, aqui, eu estou dando essa aula, estou discutindo isso com vocês, eu estudei, eu já sabia um monte de coisa, vi outras, eu me reciclei e tomo maior cuidado para falar as coisas certas. Porque quando eu falo alguma coisa que eu não gostei, eu no meu caso, né? Eu ainda estou aprendendo a mexer com isso, eu vou lá, ter que apagar o vídeo e começar tudo de novo. Só para você ver, e mesmo assim, eu não posso garantir que ficou excelente. Ficou dentro do que eu posso fazer, o meu melhor, né? O meu melhor. Então, assim,
essa poluição informacional, ela como é o caso de notícias, então, que são criadas, né, que são feitas para poder enganar, para poder dilubriar, tirar a atenção das pessoas, enganar, né? No caso aí, com conteúdos que são automaticamente manipulados. Pode ser uma foto onde você se coloca mais bonita, né? Ou passa um filtro. A gente sabe que você não é daquele jeito, mas você colocou um dente muito branco, ou você em algum lugar tira uma foto com alguém especial dizendo que teve contato com aquela pessoa importante e no fundo não tem nada a ver, é um fake, e aí vai. Tá? Existe muita maneira de manipular, às vezes, o que é escrito, o que é mostrado, um vídeo, né? Então, a poluição digital da informação, ela vem marcada, né, por um excesso de conteúdos que realmente são enganosos, são mentirosos, ou então, muitas vezes, fora de um contexto, né, maliciosos, com mensagens subliminares, muitas vezes. Ele está mostrando uma coisa, mas ele quer dizer outra, né? Afeta decisões individuais, coletivas. Muitas vezes uma sociedade, ou você mesmo, você faz alguma coisa porque alguém te manipulou. Ou às vezes o grupo faz, né? Às vezes você faz a coisa porque foi manipulado pelo grupão. Então, assim, pode ser individual, pode ser coletivo, essa manipulação. E, por exemplo, temas como saúde, educação, por exemplo, saúde, né? Vamos pegar a saúde aqui. O termo saúde tem que ter muito cuidado com o que se fala. Por exemplo, tomar vacina. Ah, não vou tomar vacina porque eu vi que na internet o pessoal disse que se eu tomar vacina vai acontecer isso, comigo, estão colocando um chip, não sei o quê. Cara, as teorias da conspiração. Aí a pessoa paga para ver. Aí quando pega a doença, muitas vezes não está imune, ou então uma pessoa ao redor dele se contamina porque ele não se cuidou, ele não vacinou, e a pessoa morre, por exemplo, ou ele morre. Por causa de quê? Por causa, muitas vezes, de uma manipulação, de uma informação que foi colocada de forma maliciosa, de forma errada, enganosa, né? Então, qual o impacto disso tudo? Tá? O impacto é que você vai ter uma maior dificuldade em distinguir o que é certo e o que é errado. Porque se na internet, nos jornais, na televisão, se nas coisas, eles colocam as coisas e a gente não sabe se é verdadeiro ou falso, se é fake ou não, poxa, fica difícil. Você vê uma foto e fala, não, isso aqui é verdadeiro. Aí quando você vai olhar, quem gerou aquilo foi você vê um texto, um professor que posta um trabalho, o aluno faz aquele trabalho e o aluno tira 10. Aí o professor fala, nossa, foi lindo teu texto. Aí o aluno sabe que aquele texto não foi ele que fez, quem fez foi uma IA, por exemplo, com inteligência artificial. Às vezes ele nem sabe do que ele está falando ali, mas ele entrega porque ele teve um texto feito pela inteligência artificial. Isso, ele pesquisou ali, só deu o que ele queria falar. Eu quero falar sobre o descobrimento do Brasil, né? Os principais vultos, etc., impactos e as características do dia de hoje. Aí vai criar um texto todinho, ele vai dar para o professor, que legal. Então, a gente fica até sem saber o que é certo e o que é errado, né? Então, assim, nesse sentido, a gente tem que combater, tem que lutar para acabar com esse tipo de coisa, tá? Essa desordem, essa confusão, essa bagunça na informação, ou seja, bagunça informacional, desordem informacional, na verdade, um compromisso que a gente tem que tentar mitigar, acabar essa desordem. É um compromisso nosso, nós temos que tentar sempre procurar o certo, procurar as coisas corretas, as coisas que são verdadeiras, e esquecer os fakes, as manipulações, né? As coisas enfim, de uma situação maliciosa muitas vezes, tá? Quando a gente, por exemplo, compartilha um vídeo ou uma imagem de alguém sem saber qual é a fonte, ou sem saber se aquilo ali é verdade, se aquilo ali não foi manipulado,
quando a gente está compartilhando uma coisa que é fake, a gente também é culpado, porque a gente não procura saber a procedência daquela informação. Aí você corre o risco de sair na rua falando coisas que todo mundo sabe que é besteira, que é mentira. Muitas vezes a pessoa nem sabe que é mentira e o outro também não sabe, e aí fica sendo a verdade. Então, assim, cada compartilhamento deve ser consciente, bem pensado, tá? E ela vai tornar um ambiente digital muito melhor, mais seguro, mais confiável, mais confortável, mais verdadeiro. Agora, se a gente não tiver uma confiança no que está compartilhando, aí lascou, né? Aí lascou. Bom, então, por que caímos nisso? Essa é uma pergunta boa. Por que a gente cai nessa armadilha? Aí, uma das coisas é essa aqui, ó, o fator emocional e tribal. Ou seja, conteúdos, né, que podem criar raiva na gente, euforia, medo, tá? Ou então indignação, ou então aquele ar de superioridade, vai reforçar que uma crença é melhor do que a outra, que ser branco ou negro, cabelo crespo ou lisinho, ser pobre ou rico, tá? Essas coisas aí, você encontra muitas vezes o fator emocional e tribal envolvendo esses conteúdos. Então, conteúdos que provocam raiva, né, rage, né, medo ou superioridade, eles acabam o quê? Reforçando crenças do nosso grupo, o grupo online. Então, aquilo ali não sei o quê, aquilo ali não sei o quê, aquela ali fez isso, aquilo. Isso daí é um dos fatores que faz a gente cair nessa armadilha. Quer ver outro fator? Por que caímos nisso? Bolhas de filtro. O que quero dizer com isso? Eu quero dizer que essas bolhas de filtro são os algoritmos, eles nos entregam aquilo que queremos ver. Quantas vezes eu já peguei meu celular, é incrível, e eu falei comigo mesmo, nossa, com vontade de comer uma pizza. Aí eu falei, puxa vida, eu queria uma pizza, né? Digamos que eu lembrei da pizza, eu falei, puxa, uma pizza ia bem, né? Por isso em voz alta. Aí não dá 10, 15 minutos, eu já começo a receber mensagem no telefone, no Instagram, no YouTube, de compra pizza, não sei o que é a pizza é muito boa, não sei o que, uma aqui, tá? Ou seja, como é que o telefone descobriu que eu ia consumir uma pizza, ou que eu ia viajar, ou que eu ia comprar uma camiseta, ou que eu tô afim de assistir um filme, e ele coloca exatamente a propaganda sobre aquilo que eu estava querendo, desejando. Você tem que ter cuidado. Muitas vezes dentro da tua casa, você não percebe, mas os seus eletrônicos, televisão com IA, computadores, né? Eles estão atentos ao que você está falando. E aí, eles vão reproduzir aquilo que você quer, tá? Os algoritmos, quando eles descobrem, por exemplo, você entra lá no computador e digita lá, passagens para Maceió, de avião para Maceió, beleza. Daí a pouco você olha, o seu Instagram tem passagem para Maceió, o teu Facebook tem, o teu TikTok tem, tem propagandas, ou seja, a coisa, antes não tinha, mas você foi escrever, só de você ter buscado, o algoritmo já viu que você se interessou e redistribuir aquilo dentro das outras redes, e quando você vê que não, todo mundo já sabe o que você quer. No caso aí, a parte comercial e também os outros, né, vão perceber. Então, assim, os algoritmos nos entregam apenas aquilo que queremos ver, reforçando preconceitos, isolando opiniões contrárias. Aí é outro problema, porque quando o algoritmo ele te entrega uma coisa do tipo a pizza, alguma coisa assim, vai lá. Agora, e quando ele te entrega alguma coisa relativa a uma aberração, a bizarrice, ou uma coisa errada, né? Sei lá, tem gente que tem gordofobia.
Aí ele faz um comentário lá, sei lá, na rede que ele não gosta de gordo. Daí a pouco começa a aparecer piadas com gordo, pessoas gordas sendo maltratadas, não sei o quê. E o algoritmo vai colocando, porque você vai olhar e automaticamente aquilo vai reforçando. Aí ele gosta disso, então eu vou mandar isso para ele, tá? Esse é um dos elementos. Mais outra, por que caímos nisso? A repetição gera verdade. Esse é um outro problema sério. De tanto se repetir uma mentira, essa mentira se torna verdade, né? O cérebro da gente, ele vai aceitar, ele tende a aceitar uma coisa como certa, como verdade absoluta, uma verdadeira informação ouvida, né? Quando ela é ouvida muitas vezes, tá? Repete-se tanto uma coisa que aquela coisa acaba tecnicamente entrando na tua cabeça como se fosse uma fábrica de troll, de bots, né? Automaticamente você escuta tanto aquilo que você fala, eu acho que isso aí tá certo. Por exemplo, né? Nos Estados Unidos lá, esse ano teve um tal de Gerald, que ele disse que ele foi sequestrado pelo golfinho, foi parado no fundo do mar, ele era um engenheiro, postou alguma coisa assim, e ele ajudou eles, o golfinho ensinou ele a respirar debaixo d'água, e ele ajudou os golfinhos a fazer lá, o pessoal lá, os bichos, sei lá o que, uma cidade para eles. E depois esse golfinho falava com ele, ele voltou, aí ele aparece na praia, ele estava todo queimado, não sei o que, tarará, tarará, e ele disse que viveu isso. Isso é óbvio, que isso aí é uma conversa para boi dormir, mas se repetiu tanto que teve gente nos Estados Unidos que acreditou que isso era verdade. Foi engraçado, a maioria não acreditou, mas teve gente que acreditou. E tem gente que bate o pé que não, isso aí aconteceu. E tem outros exemplos que eu poderia dar. Mas assim, a gente muitas vezes repete uma coisa que é falsa, que ela acaba ficando verdadeira, ou pelo menos aparentemente pseudo-verdadeira. Quando você repassa, tá? Compartilha uma informação errada, aquela informação vai ser compartilhada com um, depois do um com o outro, com outro. Quando você vê que não, milhares de pessoas viram, e aquela que era uma mentira, ela já fica parecendo uma verdade, porque tanta gente sabe, tanta gente está comentando, e muitas vezes você, para não ficar fora do grupo, você fala, eu vi, é assim mesmo, o Gerald, ele conversou com um golfinho. Porque você escuta todo mundo falando, e aí você fala, cara, do que se trata? Mas tá aqui, eu tô ouvindo, deve ser verdade. Então aí, aquela mentira se torna verdade. Então, esse é um grande problema. Bom, aí eu quero colocar duas imagens aqui. A primeira é essa. Tem um espelho, aí você vê uma maçã linda e maravilhosa. Olha atrás da maçã, comida. Só que você não vê aqui. Então a rede social, ela é muito aparência. Isso aqui é um fake. Para você que está olhando essa maçã sem ver essa parte aqui, parece que ela é inteira. Agora, quando você observa a parte de trás dela, ela é comida. Assim muitas das coisas que a gente vê, observa, lê na internet. São fakes, são coisas que são mostradas pra gente como certas, mas atrás daquilo ali existe muita manipulação, muita coisa perigosa, muita coisa escondida, muitas vezes maliciosa. Então a gente tem que tomar cuidado. Por exemplo, nas redes sociais, elas não são reais. Você tem dezenas de amigos, tá? Seguidores, você segue outros tantos, né? Centenas, milhares, e é seguido por centenas, milhares. Agora, aquela pessoa te conhece? Talvez ela tenha te visto, talvez ela nem tenha visto direito, né? Às vezes ela viu um post seu, uma coisa que você postou ali, aí ela curtiu, aí já aparece, aí depois você vai e salvou, aí ela agora é minha amiga. Cara, eu sou da época que amigo, no máximo 2, 3. Aqui, podia contar nessa mão aqui, eu acho que hoje eu não tenho nem 3, tirando a minha família, né? A gente, na rede social, tem amigos, um monte de amigos, não sei o quê. Eles, estão nem aí pra gente. Se a gente, por exemplo,
virar estrelinha, falecer, muita gente vai colocar, nossa, meus presos, não sei o quê. Outros vão olhar e vida que segue, eles estão nem aí. Já pensou nisso? E agora, a última. A alegoria, né, da caverna do Platão. O que ele está vendo realmente nessa informação aqui? Pessoas que estão manipulando as informações. Aqui tem o fogo, bate nas figuras reais que essas pessoas prepararam. Tem a sombra. Essas pessoas estão vendo a sombra, estão pensando que isso aqui é real. O real está aqui. Mas eles pensam que isso aqui é de verdade. Será que a gente não está fazendo isso na nossa vida? Recebendo informações como verdadeiras, mas elas não são? Então, está na hora de a gente sair disso daqui, tentar sair da caverna e, quem sabe, chegar ao mundo de verdade. Essa é a ideia do mito da caverna, de Platão. E isso tem muito a ver com a informação, com a poluição informacional que nós temos hoje, né? Também. Então, espero que tenham gostado dessa aula e até a próxima. Um beijo, um queijo e um beijo. Um beijo, um queijo. É isso aí. Um abração. Tchau, tchau. Sou Kleber Caverna.